Oi, seguimos então com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós fizemos na última série de mensagens o estudo de Hebreus capítulo 6, que mostramos que o apóstata, ele ultraja o sacrifício de Jesus. Aqui agora vamos estudar o capítulo 10 de Hebreus. E o autor então vai falar de uma vida que é intencionalmente direcionada ao pecado. É uma vida de hipocrisia do falso cristão que vive como vivo, estando morto espiritualmente. E eu sei que essa frase vem da igreja de Laodiceia, mas muitos da igreja de Laodiceia estavam nessa situação. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Nós vamos usar duas mensagens para trabalhar este texto, que vai do verso 26 até o verso 31. Esta pregação e a seguir, vamos trabalhar esse texto. No outro, depois, na terceira mensagem, vamos trabalhar a partir do verso 32, que assim como o caso de Hebreus capítulo 6, o autor dá uma exortação, mas depois dá uma consolação. Então ele trabalha no mesmo sentido e neste texto nós vamos ver mais uma vez a intenção do porquê ele faz isso. Vamos então a ler o verso 26 ao 31, vamos fazer a leitura completa do texto e depois vamos fazer a leitura do texto que vamos trabalhar nesta mensagem. Hebreus 10, 26 fala o seguinte: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Então vamos para o verso 26 ao 27 nesta hora, porque há um detalhe interessante. O autor vai mostrar que não há perdão para aquele que peca intencionalmente. Veja o verso 26 ou 27. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Entenda uma coisa. O autor de Hebreus queria dizer, por um lado, que não é qualquer pecado, porque todo pecado é cometido intencionalmente. Isso é um fato. Essa coisa de pecar com uma casca de banana, pisei, escorreguei, não é uma questão tão clara. Todos pecamos intencionalmente, mesmo que na hora pareça assim, eu fiz sem pensar, mas na verdade isso é uma ação que já estava pensada há muito tempo. Só que na hora em que a oportunidade acontece, nós estamos tão condicionados a que isso vai acontecer que sem pensar nessa hora, nós fazemos aquilo que há muito tempo nós já tínhamos planejado. Mas aqui ele está falando daquele que se deleita no pecado, aquele que tem o prazer, se delicia no pecado. A conjugação do verbo, porque a palavra pecado aqui não é embora pareça um substantivo, no grego ele é um verbo, está verbalizado. Ela trabalha com uma ação contínua. Então seria mais ou menos assim: se continuarmos como pecadeiros, seria. A palavra pecadeiro, eu sei que é uma palavra que não existe, foi uma palavra inventada pelo meu professor do seminário de grego, para mostrar justamente a força com que essa conjugação está se mostrando. Ela personaliza o verbo, coloca a pessoa como objeto da ação. Não é simplesmente aquele que peca, ele é o pecadeiro. O que quer mostrar o autor de Hebreus é aquele justamente que tem o prazer na prática do pecado. É como que se a vida cristã, na verdade, não é como que se. Na verdade, a vida cristã para ele não faz sentido e nunca foi transformado pela ação do Espírito de Deus. Então, o autor de Hebreus vai trabalhar justamente a ideia do pecadeiro.
O cristão não vive na prática do pecado. Ele luta e resiste contra o pecado no poder de Cristo. 1 de João, capítulo 3, verso 6, fala assim, que todo o que permanece nele, todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. As duas palavras ali nós podemos usar também pecadeiro, porque é a mesma força do texto de Hebreus. Todo o que permanece nele não vive como um pecadeiro. Todo o que vive como pecadeiro não o viu, nem o conhece. Todo aquele que pratica o pecado como uma forma de vida não sente remorso, não se arrepende, não sente nada. Para ele é a coisa mais normal e comum. Assim como para você e para mim, comer uma fruta ou comer arroz e feijão é uma coisa normal, para ele o pecado é assim. Ou, como fala um texto na Bíblia, ele bebe iniquidade como água. É nesse sentido que está falando, mas alguém que está confessando o nome de Cristo, ou que se denomina crente, mas que a sua prática de vida não condiz com aquilo que a Bíblia fala. 1 de João 5,18, aí mesmo em 1 de João, vai falar que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não o toca. Então, o importante para nós como cristãos é justamente, nós vivemos na luta contra o pecado, e o autor de Hebreus fala muito sobre isso, sobre a luta contra o pecado. Há um texto que ele fala que na luta contra o pecado, eles não tinham resistido até o sangue. Ou seja, eles não lutaram ao ponto de dar a sua vida contra aquilo que andavam lutando. Então, há um incentivo do autor de Hebreus para que eles entendam que o cristão não se delicia no pecado. Ele luta contra o pecado. Ele tem essa como prática de vida a luta contra o pecado. Ele vê o pecado como inimigo mortal, não como alguém, como um parceiro, como alguém, como aquele amiguinho de criança que você brigava e depois ficava contente. Pecado não é isso. Pecado é inimigo mortal. É a coisa mais terrível a ser evitada. Pior que o coronavírus. Porque o coronavírus, em algum momento, ou a vacina aparece, ou corremos o risco de sermos infectados. O pecado já nos infectou. Aliás, o pecado está dentro de nós. E é algo que nós devemos lutar, mas que é vencido pelo poder de Cristo. Nós podemos ver em Romanos capítulo 6, como Paulo fala que pela nossa condição como cristãos, o poder do pecado foi vencido em nós. E nós podemos então resistir ao pecado. Mas estas pessoas que o autor de Hebreus fala, essa parte não se cumpre neles, porque eles nunca venceram o poder do pecado. O que nos leva então ao seguinte aspecto. O problema aqui não é ignorância, porque o autor fala que eles tinham pleno conhecimento da verdade. O que lembramos de Hebreus capítulo 6, a pregação anterior, quando fala que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram partícipes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Neste caso, no capítulo 10, todas aquelas expressões de iluminados, de experimentar o dom celestial, de se tornar partícipe do Espírito, de experimentar a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, ele o resume numa frase: pleno conhecimento da verdade. Eles não são pessoas simples. Voltamos mais uma vez, eles não eram neófitos. Eram pessoas que sabiam muito bem quem é Jesus, o que ele é, o que ele era, o que ele veio fazer. Eles receberam o testemunho do Espírito, mas mesmo assim, eles decidiram se lançar mais uma vez ao pecado. Pedro, na sua segunda carta, fala sobre esse tipo de pessoas e dá dois exemplos, que são um pouco nojentos, mas que mostra a força da atitude desse tipo de pessoas. 2 de Pedro 2,20, um texto que já temos lido várias vezes, mas sempre que uma coisa assim acontece, o texto de Pedro volta a aparecer, porque ele é muito relevante. 2 Pedro 2,20. Assim, se, depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja, pleno conhecimento da verdade, são novamente envolvidos e vencidos por elas.
pela corrupção do mundo e pelo pecado. O seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Quem é essa pessoa? Com pleno conhecimento. Quem é essa pessoa que Pedro descreve também? O apóstata. Porque ele é a pessoa que tem pleno conhecimento, que ouviu a mensagem, soube da mensagem e seu intelecto foi vencido. Ele entende que Jesus é o caminho, mas mesmo assim, o que ele faz? Ele nega a suficiência de Cristo, mesmo sabendo quem é Jesus e como o Espírito operou através dele. Além disso, ele mantém uma vida de pecado, em plena desobediência ao mandamento santo. E ele não somente blasfema com palavras, ele também executa para demonstrar o quanto ele blasfema contra Deus. Lembra um pouco de Absalão? Lembra de Absalão, quando Absalão se rebelou contra Davi? Para mostrar que ele realmente estava rebelado contra Davi, que a rebelião dele era contra seu próprio pai, o que ele fez? Ele, pelo conselho de Aitofel, ele monta no terraço da casa uma tenda, chama 10 concubinas do seu pai e teve sexo com elas à vista do povo, para demonstrar que ele estava querendo oficialmente o trono e para isso estava fazendo as funções de Davi em todos os sentidos. Não é uma maneira simplesmente de dizer eu quero o reino, senão eu sou o rei e meu pai que se dane. É a mesma situação do apóstata. Ele não somente tem nojo de Deus, mas faz de tudo para demonstrar que o Deus na qual ele cria e que tinha todas as evidências, ele agora está nem aí com ele. Esse é o pensamento do apóstata. Mas entenda, não é um neófito, não é aquele que meio que conheceu e depois se afastou. Esta pessoa tem pleno conhecimento, sabe muito bem o que está fazendo. Quem rejeita o sacrifício de Cristo, logo de ter entendido com clareza o ensino do Evangelho, não tem esperança alguma de salvação. Por quê? Porque Deus não provê outro nome debaixo do céu para sermos salvos. Atos 4:12. Quem rejeita Cristo não tem possibilidade de perdão, porque rejeita o único caminho para ser salvo. É isso que vem depois, quando o autor de Hebreus fala que já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. No capítulo 6, o autor mostra a teoria do apóstata. Ele experimenta e participa da verdade, mas rechaça e blasfema. No capítulo 10, vemos a prática. Por ele rejeitar o caminho, ele vive praticando o pecado sem vergonha nenhuma. Portanto, não há como expiar esses pecados, visto que ele blasfemou contra o Espírito de Deus e sua obra perfeita na cruz. Não há como ter perdão. Quem blasfema contra o Espírito, quem vai contra a obra de Cristo, não tem possibilidade alguma de perdão. Para quem decide viver plenamente na prática do pecado, mesmo recebendo a palavra da verdade, o Evangelho que nos traz salvação, essa pessoa que decide viver na prática do pecado, simplesmente para ele não haverá perdão. Aliás, porque ele não terá também condições de pedir perdão. Ele não sentirá nada. Ele não se arrependerá daquilo que fez. Não vai ter arrependimento nenhum. O que ele espera? Qual o fim dele? É o castigo eterno. Essa palavra que fala aí um fogo ardente que destruirá os adversários, essa palavra destruir também tem a ideia de comer, como uma fera que devora os adversários. Então veja como, nos graus de punição que haverá no inferno, a punição do apóstata será maior. O que ele espera? O castigo. E é claro que estender sobre isso é chover sobre molhado. Todos sabemos que a vida sem Deus na eternidade será um tormento eterno. Não é que Deus não esteja no inferno, Deus vai estar, mas Deus allí será plena e totalmente um juiz.
justo, que não terá misericórdia daquele que está lá. Então imagine o olhar do furor da ira de Deus permanentemente sobre a sua vida. Isso é o verdadeiro tormento. Que Deus olhe para você, olhe para mim, não com misericórdia e graça, mas com todo o seu furor. Isso é o inferno. É o lugar onde o apóstata tem a sua vaga garantida. Por isso, a característica do Filho de Deus é a luta constante por o pecado. Como nós sabemos que somos filhos de Deus? Como o Espírito testemunha através da nossa luta contra o pecado? Se nós pecamos, se nós sentimos o redarguir do Espírito, se nosso coração está endurecido, é melhor voltar a Ele em arrependimento e fé, mesmo que você não sinta que pecou. Justamente a falta de sentimento do pecado, essa falta de sensação de pecado cometido, é terrível, porque ela vem do coração orgulhoso e arrogante. E se um coração não está arrependido perante Deus, poderíamos até questionar se realmente nós somos filhos de Deus, porque uma característica de um filho de Deus é justamente um coração sensível e humilde perante Deus quando peca. Na medida em que conhecemos mais as Escrituras, temos menos chance de cair no erro. E quando fazemos isso no temor de Deus, muito mais ainda. O Espírito vem e nos estimula a seguir. O Espírito vem e nos fortalece. Nós precisamos do fortalecimento do Espírito na nossa vida. Um crente nascido do Espírito cai? Não. Mas uma característica disso é justamente a procura por uma santidade maior na sua vida. Não é viver a vida do jeito que ela está. Não é a horizontalidade da fé. Ela tem uma tendência a subir. Mesmo fraca, mas sobe. Então, toda a vida cristã, em termos de santidade, sempre vai subir. E esse desejo de estar mais próximo de Deus, de ser mais como Deus, vem através da leitura da palavra, vem através da oração, vem através do congregar, de viver a vida de adoração e comunhão e de cumprir a missão de Deus. Mantenhamos firme essa vocação. Na próxima mensagem continuaremos com este texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 28, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, neste tempo que estamos reunidos, aprendendo mais do Senhor, da sua palavra. Senhor, nos ajuda a termos um coração que certamente temos, Senhor. Que o Senhor seja o nosso temor, a nossa razão de viver. E afasta, Deus, nossa vida da arrogância, do pecado, e que possamos, na Tua graça, ó Deus, vencer no poder do Espírito, na sensibilidade do Senhor, que sempre estejamos dispostos a reconhecer nossos pecados para a Tua glória. E guarda nossa vida, ó Deus, da arrogância, da maldade e de nos afastar do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Na próxima mensagem, continuamos então a partir do verso 28 do capítulo 10. Até então.